Começou daí. Tá. Bueno, pessoal, então a última aula foi meio abordando questões mais práticas, né? Para que a gente pudesse, eu digo assim, se conectar com o que a gente iria ver e para ver o mínimo sentido da gente estar debatendo esse tipo de tema aqui, porque senão parece algo muito distante, assim, e eu particularmente vejo essa necessidade da gente ver um motivo de se conectar. Eu entendo que o conhecimento ele nasce da conexão, e a partir de hoje eu vou buscar entrar em questões mais teóricas, digamos assim, mais profundas, para a gente poder aprofundar. Bom, então eu até havia montado alguns slides aqui para a gente se guiar, mas por problemas técnicos de um adaptador de tomada a gente vai... Não funcionou também? Ela funciona, mas a gente não tem conector energia. Não conseguimos fazer chegar a energia. A gente não enxerga os slides aí, né? Enxerga, eu acho. É verdade. Não vamos desperdiçar para os É só eu não... Vai ser usado, Agora não gosto de usar. Trabalhar pra nada é ruim, né? É ruim, né? Quantas horas Não tem como fazer esses slides aí? Mas daí fica sem slide pra ele. Tá, vamos lá. Falando sobre direito natural, direito divino, é até uma questão um pouco complicada para qualquer pessoa que trabalha com direito, para ela conseguir fazer um paralelo. Por quê? Porque pega a gente meio que no contrapé. Contrapé é quando o goleiro vai saindo para um lado e a bola entra do outro, né? A gente está acostumado a ver o direito natural em comparação com o direito positivo e não com o direito divino. Isso é importante, por isso eu estou falando sobre isso. Então, a gente sempre compara as correntes e elas sempre competem, né, no caso, a corrente do justnaturalismo, que seria do direito natural, com a corrente do justpositivismo, que seria do direito positivo. O que é o direito positivo? É o direito que está posto através de um conjunto de leis de um Estado, de um povo num determinado momento, com características específicas daquilo ali. Tá? Isso é o direito positivo. O direito natural, e aí, enfim, ele é aquilo que vem com a gente, que é próprio nosso, que é a noção de certo e errado que a gente tem, tá? Através da alma intelectiva, né, que a gente recebeu. Enfim, o São Tomás, e é o que a gente vai discorrer hoje durante a aula, ele aborda um pouco mais essa questão do direito divino, mas também a obra dele abrange o direito natural e chega no direito positivo. Por quê? Como eu falei, o operador do direito ele é acostumado a comparar o direito natural com o direito positivo. O direito natural ele abrange o direito positivo. Por quê? No direito natural a gente tem a noção do que é certo e o que é errado. No direito positivo, muitas vezes, esse certo ou errado ele vai estar escrito, positivado, que a gente chama. Mas a gente já sabia que aquilo ali era certo ou errado. Por exemplo, matar alguém. Então, em muitos momentos eles convergem. Convergindo se tornam a mesma coisa, e aí quando o São Tomás de Aquino ele vem abordar o direito divino e o direito natural, por consequência, ele está também abordando o direito positivo, porque o direito positivo é filho do direito natural, por assim dizer, tá? Bueno, vamos ver o que mais. Tá, então vamos do mais próximo para o mais afastado. De repente, só para o pessoal, pode falar. Aquela diferença do direito divino, do natural, para não parecer que é a mesma coisa, isso aí. Hoje, principalmente, a gente vai se debruçar sobre o direito natural. Por quê?
acho que faltou na aula passada para a gente ter uma base um pouco melhor. O direito natural, natural aqui não quer dizer natural da natureza, propriamente. É natural porque ele é intrínseco, ele faz parte de nós. Então, é que nem dizer que o fogo é quente. A gente não diz que o fogo é feito de lenha ou feito de calorias, mas o fogo é quente. Se não tiver quente, não é fogo. Então, o direito natural vem da natureza humana. Aqui, ó. Eu anotei até isso aqui. Exatamente. Quando a gente diz quando dizemos que o homem é racional por natureza, estamos falando da essência do homem. Então, por exemplo, em 4 pontos. Natura, que vem do latim nascer, é o que a coisa é desde que nasce. É a sua essência mais profunda. Natureza humana. O homem é o único ser que se pergunta: eu devo fazer isso ou não? O cachorro, ele morde o gato, ele não sabe por quê. Ele só vai lá e morde. Ele não sabe por que ele mordeu, ele não se pergunta se ele deve ou não morder e qual que é a consequência daquilo. Ele vai lá e morde o gato. Ou ele não morde. Até se ele não mordeu, ele olha o gato, não mordeu, ele não sabe por que ele não mordeu. Ele nem sabe que é um gato. Ele não sabe nem o que é um gato, exatamente. Então, porque ele tem um instinto, uma inteligência. Na verdade, ele não tem um intelecto, né? Porque Ele não tem intelecto, ele não tem alma intelectiva. Só o homem tem a alma intelectiva. Então, por isso que o homem é o único ser que é dotado de... Ele participa da razão de Deus. Por isso que a gente tem razão. Por isso que a gente se pergunta: eu devo fazer isso ou não? Tá? Isso que é razão. Isso também pode significar liberdade. E é isso que distingue o homem do animal, no caso. Então, aqui a gente está falando de característica, né, do direito natural. Como característica do direito natural, a gente tem que ele é universal e imutável. Por quê? Porque ele é próprio nosso, né? Então, matar uma pessoa inocente sem motivo é errado aqui, nos Estados Unidos, na China, na França, no Afeganistão, tudo que é lugar. É errado hoje e era errado no século X, vai ser errado no século 32. E é imutável, porque diferente das leis humanas que mudam de acordo com algumas convenções, né, de acordo com, daqui a pouco, a votação de um determinado parlamento, a lei natural ela não muda e ela não pode ser revogada. Então, a lei natural ela é mãe da lei positiva, ela é mãe da regra convencionada. E o direito natural ele nasce conosco através da nossa alma intelectiva. Alguma coisa para complementar? Não, que na Suma o Santo Padre Aquino ele vai perguntar. A primeira pergunta que ele faz quando ele fala sobre lei, ele vai perguntar assim: se a lei natural está no homem, está dentro do homem. Essa é a primeira pergunta que ele faz, né? Se a lei é algo de racional. Se a lei é algo de racional. O que eu assumo que eu tenho lá é assim: a lei natural está no homem. Aí ele vai dizer que sim, né? Por quê? Sim. Porque a lei divina é a lei da providência divina. A lei divina é que o passarinho voa, o peixe anda na água, isso é a lei divina, né? Que os animais se procriam, o homem e a mulher procria, o gato, a gata e o gato procriam, vai dar um gatinho, não vai dar um elefante, né? Isso aí é lei natural. Agora, e aquilo que, dentro das coisas da lei divina, digamos, aquilo que da lei divina o homem adquire pelo intelecto, quer dizer, ele distingue as coisas pelo intelecto, isso é uma lei natural. Então, toda lei, o que tem é a lei divina. Aquilo que o homem usa do seu intelecto para dizer é certo ou é errado, nós chamamos de lei natural. Né? Só que essa lei natural já está dentro da inteligência humana, está dentro do homem já, né? O homem não precisa ler que não pode matar, simplesmente ele não mata um outro homem, né? Porque já está dentro do homem a lei natural, né? Entendeu? Por exemplo, o primeiro homem e a primeira mulher que tiveram um bebezinho, eles não precisaram ler em algum lugar que então aquele primeiro homem não procurou acasalar com um cachorro, ele procurou acasalar com uma mulher, acasalar não, ter uma cópula com uma mulher, não com um elefante. Porque, mesmo que ele não tenha lido em lugar nenhum isso aí.
Por quê? Porque ele sabe que para ter um bebezinho homem, tem que ser através de um homem e uma mulher. Então isso é o direito natural. Né? Mas também todo direito natural é um direito divino. Né? Só... Ah, tá, o nome dele. Ah, tá, desculpa. Tá. Então, por exemplo, os cachorros não têm direito natural. Sim. Os cachorros, eles concorrem dentro do direito divino. Eles não têm intelecto. Exato. Exato. É que natural, a gente falou, né? Natural quer dizer de natureza. Às vezes da natureza. Às vezes da natureza, a lei da gravidade, por exemplo, é uma lei divina, não é uma lei natural. Ela é natural se, a partir do intelecto, se perceber que eu largar, cai para baixo, não sobe. Né? Exato. Só para complementar, eu esqueci de trazer o compêndio da doutrina social, mas no capítulo 3 é sobre o ser humano e seus direitos, os direitos humanos. Ali ele coloca a lei natural, ele sugere como os 10 mandamentos também, uma coisa bem palpável. Assim. É verdade. Nossa, é que tem que conhecer e ter a interpretação correta deles, a gente... É verdade. Mas sabe que toda lei natural ela é divina. Então os 10 mandamentos ela é natural ou divino? É divino, primeiro é divino. E depois é natural. E depois é natural, o senhor ela é natural, porque é só o homem que consegue captar o sentido dos 10 mandamentos. O cachorro não consegue captar. Então por isso que para o cachorro, os 10 mandamentos não é um direito natural. Aliás, não é direito nenhum. Só é direito natural pro homem. Não, e é importante que a gente converse e debata, porque obviamente a gente, para 4 encontros, a gente teve que montar uma linha cheia de lacunas. Daqui a pouco, com a contribuição dos colegas, a gente consegue ir preenchendo algumas lacunas de forma breve para que a gente consiga construir um raciocínio lógico e para que também o curso não dure 2 anos. Né? Então, isso é importante. Pô, só pode falar. Os 10 mandamentos ali, acho que tirando o primeiro que... Aí uma religião que tenha vários deuses iria se opor, né? Mas o resto acho que nem uma religião iria se opor, né? Tudo coisa óbvia, assim. É verdade. Tem razão. Mas eu tenho uma pergunta sobre Fala. o Código de Hammurabi, que foi acho que é o primeiro escrito, né? É o primeiro. Código de Leis escrito. Tá, o Hammurabi ele é uma rei da Babilônia, né? Então, mais ou menos 100 e pouquinhos anos depois dele, foi Moisés, que tem os 10 mandamentos. Só que se tu pegar os 10 mandamentos e o Código de Hammurabi, ele é exatamente o oposto do outro. Moisés, os 10 mandamentos, eles não têm nada a ver. Hammurabi é o outro oposto. Hammurabi diz assim, faça o outro aquilo que o outro fizer. As leis de Moisés devem exatamente o contrário. Porque, sabe o que aconteceu isso aí? Isso é um problema histórico. Para cada época. Quando a época é muito degradada, tu tem que ter leis muito ruins. Então, assim, eu, por exemplo, podia matar 100, não tinha problema, podia roubar, cortar teu braço, não tinha problema. Só que a coisa estava tão disseminada, isso aí, que para pôr um parede, vou ter que parar com isso aí todo. Então, se tu cortar o braço do fulano, ele vai ter o direito de cortar teu braço. Se você matar a família do cara, nós temos o direito de matar a tua família, que era o único jeito de bloquear um pouco o absurdo, entendeu? Estava pior antes. Muito pior. Então, assim, tem que ter uma lei muito, muito ruim. Quando chegou a Abraão, a coisa não estava tão ruim. Não era só não matar. Quando chegou o Cristo, então aí aperfeiçoou a lei. Então não é que se furarem, se matarem a tua família, vão matar tu. Não, tu diz assim, não. Tu pode matar um com pensamento. Então vê que a coisa ficou mais ficou. Entendeu? Então a moral é porque o negócio estava muito ruim na época. A pedagogia. Estava muito ruim. Então assim não. Então, se lá na época do Hammurabi o Cristo chegasse assim, você não pode pecar nem pensamentos, o cara se matando ali, estão estuprando, estão roubando. Não ia colar aí, não ia colar. Eu abomino demais o Hammurabi, mas nunca parei. É que pra época É verdade. Porque antes era pior. Ele ainda colocou um pouco de ordem. Que loucura. Bueno, vamos lá. E o que é direito natural? Então, basicamente, citação. A lei natural nada mais é do que a participação da lei eterna na criatura racional. É isso aí, ó. Nessa palavra São Tomás.
a lei natural nada mais é do que a participação da lei eterna na criatura racional. Então, e aí essa palavra participação é importantíssima, porque a gente não consegue, por óbvio, absorver ou portar a razão eterna de Deus. Né? Então, por isso que é a participação. Aí a participação, aí eu até vi a seguinte analogia, que é como se a razão de Deus fosse o sol e a participação na razão que o homem possui fosse um espelho onde ele reflete uma fração desse sol e ele consegue ser iluminado por essa razão. Mas esse espelho nem se compara com o sol, que é a razão eterna de Deus. Então, essa aí foi isso em escala menor, que é a razão infinita de Deus. Então, todo homem sabe que deve fazer o bem, exemplos aqui, tá? Mesmo quem nunca leu nada, enfim, quem nunca leu a Bíblia, sabe que deve cuidar dos filhos, tem que devolver o que é dos outros, alguma coisa que ela pegou e não é dela. E esse saber vem da lei natural, tá? Então, origem histórica, e aqui de novo me refiro às lacunas. A gente vai precisar deixar algumas lacunas, senão a gente não vai conseguir chegar no tempo de hoje nunca. Mas eu trago aqui dois rapazes aqui, chamados Aristóteles e Cícero, tá? Então vamos lá. São Tomás não inventou, obviamente, o direito, as leis herdadas ou as leis traduzidas através do direito natural. São Tomás não herdou as convenções que foram realizadas ou as conclusões estabelecidas através do direito natural por si só, né? Então ele precisou encontrar em algum lugar. Bom, vamos lá. Sobre Aristóteles, então, vamos tentar dar uma avançada. Isso, Aristóteles tá, eu vou ler aqui porque fica melhor que eu tinha. Tá? São Tomás não inventou o direito natural, tá? Herdou dos gregos e dos romanos. Aí Aristóteles, Cícero. E aí São Tomás ele aprofundou isso aí através da fé cristã. Vamos avançar que nos próximos a gente vai entender. Sobre Aristóteles, o que a gente tem mais importante, eu acho, da participação dele para esse nosso contexto, é a distinção que ele fez entre justo por natureza e justo por convenção. Aqui eu acho que é uma questão importante. Então, por exemplo, justo por natureza é eu não matar o meu semelhante. Isso é justo por natureza, senão eu vou terminar com a vida dele, enfim. Justo por convenção. Justo por convenção seria dirigir pelo lado direito da rua. Isso é justo por convenção, tá? Que pode ser de um jeito aqui e de outro jeito em outro lugar do mundo, né? Na Inglaterra, sei lá, pode se dirigir pelo lado esquerdo da rua. Aí lá o errado seria dirigir pelo lado direito. Isso é justo por convenção. O justo por natureza vem do direito natural. É justo porque é justo. Todo mundo sabe que é justo, tá? Essa é a distinção principal. Eu acho que a gente precisa pegar da colaboração de Aristóteles para esse nosso contexto aqui. Sobre Cícero, ele na verdade ele quase pegou o insight ali do São Tomás antes, né? Mas ele errou, né? Errou a mão, digamos assim. A lei verdadeira é a reta razão em acordo com a natureza, universal, imutável e eterna. Tá? Então, ninguém pode dispensar alguém de obedecer essa lei. Não é uma lei diferente em Roma e em Atenas. Isso Cícero. Cícero, exato. Cícero era romano, político, e Cícero era pagão. E ele chegou a essa verdade pela razão pura, tá? Que prova que a lei natural já havia a consciência da lei natural, obviamente, muito antes de São Tomás
abordar tal tema. Então, Aristóteles, Cícero, tá? E aí a gente começa nas escolas ali, eu acho que não vai dar para a gente entrar na questão mais profunda ali, que eu sei que vocês gostam de tratar disso, da patrística, da escolástica, porque senão acho que enfim, vai sair um pouco da linha, mas aí vocês vão colaborando comigo. Estoicos e a síntese de São Tomás. Então, os estoicos introduzem o conceito de logos, que aí razão universal que governa o cosmos, tá? Então, razão que governa o cosmos. Seria o homem, sendo racional, participa desse logos, tá? Dessa lógica, dessa razão, tá? Isso é a base filosófica que São Tomás vai utilizar depois. Então, a gente participa também da racionalidade através da razão de Deus, né? Direito natural, é isso. Ok, e aqui São Tomás. Os padres da igreja, que é patrística, né, que o autor se refere, especialmente Santo Agostinho, absorveram Cícero e os estoicos e os integraram ao pensamento cristão. É porque o estoico não tinha a ideia do ser transcendental, né? O estoicismo não leva em conta a transcendentalidade. Né? O estoicismo era a vida é aqui. Tem que ser bom aqui nessa vida. Não tem um pós-morte, né? Exatamente. Então a razão natural que ele está dizendo não é a razão, não é Deus. Ele não está falando de Deus. Então existe uma razão natural, uma universal, digamos assim. Que seria a questão do logos para o cosmos. Isso, Exato. É como se o mundo tivesse uma razão ali. Tá. Aí São Tomás é aquele que ele pega isso e aplica Exatamente. no cristianismo. Então a gente tinha, basicamente, uma razão pura, uma fé pura, e São Tomás conseguiu unir as duas coisas. Tá. Ele não pegou as convicções da razão e cristianizou. Ele pegou e ele conseguiu explicar que as convicções trazidas pela razão foram criadas pelo próprio Deus, tá? Eu acho que isso é a síntese, assim, mais ou menos, que a gente pode fazer a grosso modo. Então, São Tomás junta uma coisa com a outra. Fé pura, razão pura. Tinha uma escola que pensava de um jeito e outra que pensava de outro. São Tomás conseguiu unir as duas coisas, tá? Essa aí que é a... Por quê? Porque aí a gente une a razão com a fé. E aí une o direito natural com o divino, tá? Eu acho que mais ou menos, grosso modo, é aí que a gente chega, tá? Para entender onde é que a gente está. Bueno. E aí, só que e aí, enfim, falando de razão agora, o São Tomás ele bebeu muito de Aristóteles. A obra de Aristóteles não era conhecida, né? Nesse momento ela estava fora de cena, e ela começou a chegar, né, no Ocidente através de algumas traduções árabes. Por quê? Porque foi nessa época que começou a ebulição das universidades, né? Que a gente e aí não era uma questão nacionalizada. Existiam universidades em alguns locais do mundo, né, famosos, e que as pessoas iam do mundo todo para esses lugares, né? E aí se tornou um campo propício para o debate intelectual nesses locais. E aí, através desse debate intelectual, e aí neste mesmo tempo se tem conhecimento da obra de Aristóteles através das traduções que começam a chegar, e aí começa esse embate de que essas convicções trazidas por Aristóteles, que tinham fundamentos, elas não se encaixavam com as convicções da igreja à época. Então, esse aí que é o contexto
mais ou menos, da época em que viveu São Tomás. Bom, aqui tem, ó. São Tomás não jogou os gregos fora. Ele, digamos que, batizou os gregos, juntou uma coisa com a outra. Pegou o que havia de verdadeiro na razão grega e mostrou que converge com a revelação cristã. Tá? E aí isso exigiu dele, na época, uma espécie de coragem intelectual, porque ele vivia num tempo em que isso poderia não ser muito bem aceito. Bom, vamos lá. Então, quem foi São Tomás? Ele foi um rapaz de uma família que tinha dinheiro até, né? Eram nobres, né? Eram nobres, exato. E ele enfrentou dificuldades sérias, né? Consideráveis durante a vida dele dentro da própria família. Até eu notei um negocinho que eu não sabia disso aqui. Ó. Cadê? Isso, exatamente. 3 pontos, tá. Quando São Tomás quis entrar para a ordem dos dominicanos, que eram mendicantes assim que andavam. Era uma ordem nova. Uma ordem nova, exatamente. Eram duas, né? Tinha os dominicanos e os franciscanos, exatamente. E ele quis entrar para os dominicanos, aí a família dele, que era nobre, né? Sequestrou ele e manteve ele preso por mais de 1 ano no castelo Roca Seca. Tá? Este aqui é o nome do castelo. E aí até mandaram uma prostituta para tentar, né? Uma prostituta para tentar ele nesse local que ele estava preso. Ele afastou essa prostituta com uma tocha, conseguiu fugir. Dentro da própria família ele já começou a enfrentar essa tentação. Isso é uma questão interessante porque eu acho que meio que, enfim, bate com questões reais. Né? É verdade, no caso, a família não era tanto porque ele ia entrar na ordem dominicana, mas é porque eles queriam que ele fosse beneditino. Porque ele, desde a infância ele foi criado no mosteiro beneditino. Só que aí os beneditinos na época eles... Eram mais ricos, né? Não, era mais próprio de tu virar bispo. Então, como a ordem dos dominicanos era recente, São Domingos recente tinha morrido quando Santo Tomás nasceu, era mais propício ter um beneditino da família do que um dominicano, porque ele tinha mais chance de ser bispo. Então, foi mais Mas por causa disso que a própria ordem também era mais pomposa também. Também. Ele era rico, eles diziam, tu vai para uma ordem mendicante, uma ordem que tenha mais... Sim, mas antiga, né? É outra história. Porque tinha o problema da heresia que estava tendo na época, que eu não lembro agora, que era uma heresia que pregava a questão da uma radicalidade da pobreza a nível de, não só dos bens materiais, mas da vida mesmo. Eu não lembro agora. Os cátaros. Que aí os dominicanos e franciscanos surgiram um pouquinho depois, assim. Aí teve até uma proibição na época que não podiam abrir mais ordens novas, porque estava abrindo muita ordem estranha. A igreja começou a bater umas portas aí, não deu muito certo. Por isso que também tem toda essa polêmica, né? Vamos dizer, a má fama que tinha na época, talvez, os dominicanos. O ponto mais importante que eu vejo para a gente guardar é que não foi uma obra escrita de São Tomás num ambiente tranquilo, propício para isso. Foi num ambiente totalmente adverso. Então, ele também enfrentou tentações, provações e uma maré contrária ao que ele estava buscando nessa época. Se eu puder agradecer só mais um pouquinho, a figura de São Tomás, ele era professor da Universidade de Paris com 20 anos, se eu não me engano. O que na época precisava ter no mínimo 30, de aprovação do bispo. Então ele com 20 fez algo que a gurizada não conseguia entrar com 30, com 40. Então, falando aqui sobre São Tomás, e aí, enfim, vamos ver pra gente não ficar, tá, falei da prostituta, falei da família, aí obra, Suma Teológica, maior síntese intelectual da Idade Média, em filosofia, teologia, ética e direito, e morreu aos 49 anos, né, jovem, deixou a Suma Teológica inacabada, né, então... E quando perguntaram por que ele pode escrever, ele respondeu, fala aí, Mas aí foi completado, né? Foi completado pelo o suplemento. Exatamente.
Tudo que escrevi me parece palha diante do que vi. Ele teve uma visão mística, né? Da vida. Cristo. Exato. Então, O sacrário. E assim que foi a morte dele, ficou a obra inacabada, que depois foi terminada. Enfim, continuando então, exatamente, mundo. Aqui isso que eu já tinha adiantado. Nascimento das universidades, Paris, Oxford, que eram centros de debate livre, né? Então as ideias circulavam ali. Aí teve a redescoberta de Aristóteles, que as obras chegavam via traduções árabes, e aí nesse tempo parece que a filosofia grega, ou melhor, nesse tempo a filosofia grega parecia contradizer a teologia. E começou o ruído. Crise entre fé e razão, a igreja teme, né? Então com isso teve até a proibição de algumas obras, né? De algumas teses, inclusive algumas de Santo Tomás, né? E enfim, era um ambiente crítico para a produção do que ele conseguiu fazer. Vamos ver. Ok. Entre 1270 e 1277 houve a condenação, um bispo francês, né, Guilherme? É o Etienne Tampin, né? Isso, Tempé. De 219 teses filosóficas, algumas associadas ao próprio Santo Tomás, que já era falecido na época. Porque isso aí aconteceu o seguinte, né? Existia uma corrente chamada do Averroísmo, que dizia que existia duas verdades. Sim. A verdade teológica, baseada na revelação, ou a verdade teológica, e a verdade racional. Existem duas verdades. As duas verdades são duas verdades. Uma pode dizer que é A, a outra pode dizer que é B, não tem problema. São duas verdades. Isso era a tese do Averroes. Isso ia contra a teologia sagrada. A teologia sagrada diz que só existe uma verdade, né? O Santo Tomás de Aquino, ele dizia que existe uma verdade só, obviamente, né? Tá? Então, tanto pela via teológica da revelação como pela via racional, você pode chegar às duas verdades. Inclusive, ele dizia que pela via você consegue chegar racionalmente à revelação. Veja bem, você consegue chegar racionalmente à revelação, que hoje em dia nós somos da fé para a revelação, né? A revelação por via racional. O problema é que o que acontece? Duas coisas acontecem. Por que a gente não consegue chegar racionalmente à revelação? Primeiro, precisaria de muito tempo. Então, teria que ficar pensando na revelação por 50, 60, 80 anos, todos os dias, para tu chegar numa verdade da revelação. Né? Até tu chegar na conclusão, então Maria é virgem, ou a encarnação do Cristo está desse jeito. Você pode chegar. Então, só que requer muito tempo de raciocínio, tá? E isso é impossível para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas. Então a gente se dá fé mesmo, né? Mas é possível chegar na mesma verdade. A Igreja Católica, para condenar as teses de Averroes, né, que se baseavam em Aristóteles, ela resolveu suspender, ela resolveu, como é que diz? Condenar Averroes, condenar Aristóteles e, por consequência, condenar algumas teses de Santo Tomás de Aquino que se baseavam em Aristóteles. Então, o Santo Tomás de Aquino ele entrou de gaiato na história, não foi assim, vamos condenar o Santo Tomás de Aquino, não. Vamos condenar tudo que for de aristotélico, que nós vamos condenar para poder condenar lá. Eles jogaram a bacia com a criança dentro, né? Jogaram fora a água suja com a criança dentro. Que maravilha. Até chegar no Concílio de Trento, que aí as teses de Santo Tomás de Aquino são revistas e junto lá colocaram a Bíblia, né? O cardeal Caetano colocou a Bíblia junto com a Suma Teológica, diz, agora tudo está aqui, nada fora daqui. Era isso que a gente precisava. Bueno, então, como o Galone já explicou, então havia perigo, né? Por causa disso, por causa do alinhamento de Santo Tomás com Aristóteles. Bueno. O averroísmo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aí que é o que eles acreditavam. Então, filosoficamente o mundo é eterno, teologicamente é criado, né? E ficava por aí. Essa é a tese, uma coisa não se encaixava com a outra. Então, para a corrente do averroísmo, não havia problema em existir duas verdades. Tá? É como se atualmente dissesse, no laboratório não existe Deus, é ciência.
Na missa existe Deus, é fé. Só que, enfim, isso aí não seria uma sofisticação intelectual, seria uma mentira, na verdade, uma não verdade. É isso que seria. E aí São Tomás diz: se algo que o filósofo afirma for contrário à fé, não é filosofia, mas abuso da filosofia. E aí a gente cai para um lado, que até quando eu li isso aqui, eu meio que, como assim? O agostinismo, que não seria, obviamente o agostinismo se refere a Santo Agostinho, mas não há nenhuma contrariedade de São Tomás com Santo Agostinho, mas sim de alguns seguidores mais afoitos assim de Santo Agostinho que entendiam que pela razão não poderia se chegar na revelação, ou que pela razão a gente não conseguir chegar na mesma convicção do que pela teologia. Tinha 3 escolas filosóficas na época, que o agostinianismo, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e o Averroes. Eram 3 escolas. Tá. No primeiro momento, os agostinianos se uniram com os tomistas contra o Averroes. E depois, como as teses dos Averroes foram suspensas, e jogaram fora também algumas teses de São Tomás de Aquino, aí São Tomás de Aquino acabou indo junto com o Averroes. Pro lixo. Então aqui o erro, olha aí. A razão humana, a tese, era a tese do agostinismo excessivo. A razão humana corrompida pelo pecado original é incapaz de alcançar verdades certas por si mesma. Repetindo, a razão humana corrompida pelo pecado original é incapaz de alcançar verdades certas por si mesma. A filosofia pagã é suspeita ou inútil. Só a iluminação divina especial garante o conhecimento verdadeiro, a luz do Cristo, que a gente viu no curso passado. Consequência, se a razão não alcança a lei natural, ela perde a universalidade. Então ela deixa de ser uma razão verdadeira. A resposta de São Tomás: a razão humana, embora ferida pelo pecado, não foi destruída. Com esforço, alcança verdades reais e certas. Fé e razão cooperam, cada uma em seu campo, e a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Então, a natureza precisa da graça para que a gente... Tem que o São Tomás, ele pega as coisas, as coisas distorcidas, exato. Conserta, parece que ele organiza e nos devolve. Exato. Aqui, ó. Tem um negócio interessante aqui, ó. Aqui, ó. A razão humana foi ferida pelo pecado original, mas não destruída, como um olho doente que ainda enxerga, mas com dificuldade. A graça é como um remédio que cura o olho, mas não o substitui. Sim, é o óculos. É o óculos, o olho é sempre o mesmo. Então, o óculos não é inimigo do olho, ele completa o olho e a gente enxerga melhor. Então, é mais ou menos isso aí. Mas o óculos não é o olho. O óculos não é o olho, exatamente. Nem o olho é o óculos. Exatamente. Terceira corrente, o voluntarismo. Comentários? Não, pode... Não, o voluntarismo é que tudo é pela vontade, né? Deus age por vontade pura, né? Exatamente. Deus age por vontade pura, não por razão. A lei moral é boa simplesmente porque Deus quis assim. Se Deus quisesse o contrário seria bom. Consequência, a lei moral perde fundamento racional. Então, enfim, fica um negócio sem sentido. Principalmente esse conceito de lei natural fica sem sentido, porque imagina se fosse tudo contrário, seria bom da mesma maneira, então meio que não tem sentido. Resposta de São Tomás: Deus não age por vontade cega, age sempre segundo sua razão perfeita. A lei é boa porque é racional, e é racional porque exprime a própria natureza de Deus, que é a razão subsistente. A lei natural é expressão da sabedoria divina, não do arbítrio. Então, a lei natural verdadeira, ela é expressão de Deus, né? Em nós. Quem é que é essa Não entendi. O voluntarismo. Você dança escoto, né? Exato. o escudo.
Ele coloca a E vontade Guilherme em cima Oca, da daquele- razão, né? Eu não sei o sobrenome dele completo no meu livro De digital, que tá Oca. Guilherme Oca. Oca. Sim, Ele é de primeiro qual vem país? das escotas, depois veio o Guilherme Oca. Exato. Que é o nominalismo, né? É no nominalismo que vai dar aquilo lá que nós estávamos conversando no começo da aula, que é pega o mundo das ideias, aquela essência, esqueci só o nome. Guilherme de Oca. William. Guilherme. Portuguesado. Bueno, então, a situação era essa. O contexto era esse. Entre claudicâncias aqui, chegamos no contexto. O contexto eu acho que era meio complicado, não aconteceu tudo bonitinho do mesmo jeito. Conforme toda a dinâmica social e histórica, ela acontece de uma forma talvez desordenada. Mas esse é o drama enfrentado por São Tomás. E aí ele vem com a Suma Teológica fazendo toda essa síntese aí. E aí como que é apresentada a Suma Teológica? Ela tem uma questão, que é o tema, né, geral. Depois vamos para o artigo, que é uma pergunta direta. Depois tem as objeções, que São Tomás levanta os melhores argumentos contrários. Depois ele traz, dentro do próprio argumento contrário, ele traz autoridades, e não qualquer um, para contradizer ele traz quem era respeitado também, mesmo que com opinião contrária. E aí ele apresenta a solução, que é uma resposta definitiva do que ocorreu, e as réplicas, que é onde ele responde o que a autoridade contrária falou. Isso chama-se de disputatio, né? Exatamente. Então, para a gente exemplificar aqui, patrocinado pelo Lohan, temos aqui, ó, Tratado da Lei. E aí ele apresenta, essa aqui seria o tratado. Ele apresenta o tratado. Devemos, consequentemente, tratar dos princípios exteriores dos atos. Ora, o princípio externo que inclina para o mal é o diabo, de cuja tentação já tratamos. E o princípio externo que move para o bem é Deus, que nos instrui pela lei e nos ajuda pela graça. Nos instrui pela lei e nos ajuda pela graça. Então uma coisa não está separada da outra. Por onde devemos tratar primeiro da lei e segundo da graça? Ora, quanto à lei, devemos considerá-la primeiro em geral, segundo nas suas partes. E sobre a lei, em geral, a tríplice consideração a fazer: a primeira sobre a essência dela, a segunda sobre a diferença entre as leis, a terceira sobre os efeitos. E aí ele apresenta questão 90, e aqui ele vai trazendo os artigos. Na primeira questão, discutem-se 4 artigos. Artigo 1º, se a lei é algo de racional. E aí ele traz argumento contrário. Pois diz o apóstolo: sinto nos meus membros outra lei. Ora, o racional não está nos membros, porque a razão não se serve de órgãos corpóreos. Logo, a lei nada tem de racional. Então a lei não é racional, não pode haver razão na lei. Ele apresenta a solução, tá? E aqui na réplica, quando ele responde, ele vou tomar não seja grande, não é. Ele apresenta: sendo a lei regra e medida, pode de 2 modos ser aplicada. De um, como que mede e regula. Ora, como isso é próprio da razão, deste modo a lei só na razão existe. De outro modo, como que é regulado e medido. Então, existe em tudo o que em virtude dela tem alguma inclinação. Então, a gente só se inclina para aquele bem porque a gente recebe razão e é orientado pela lei. De sorte que qualquer inclinação proveniente de uma lei pode ser considerada lei não essencial, mas participativamente. E deste modo, também a inclinação dos membros para a concupiscência se chama lei dos membros. Logo, ele responde à primeira objeção. Então, dessa forma que ele vai trazer, enfim, diversos artigos só para fins de esclarecimento. Definição central da lei, estou lendo meus slides aqui. A lei é uma ordenação da razão para o bem comum. Então a lei natural, principalmente, ela nos ordena para o bem comum, promulgada por quem tem o cuidado da comunidade. Então, razão, a lei pertence à razão, não ao capricho de alguém. Então uma lei irracional não é lei, que nem a gente comentou na aula passada.
ela tem que visar o bem comum para ser lei. Então, se ela não serve ao bem de toda a comunidade, mas daqui a pouco só serve para o bem de quem governa, ela não é considerada lei. Ela tem que ter a promulgação, ela precisa ser pública e conhecida, tá? Então, a lei que a gente não conhece, a gente não precisa cumprir, obviamente. E ela tem que emanar de uma autoridade, tá? Então, quem tem o cuidado legítimo da comunidade. Vamos avançar. Suma em prática. Aqui, isso aqui eu achei, até que eu já abordei, exato. Tá. Isso aqui foi o que eu acabei de ler. Então, mover a ação pertence à vontade, não à razão. Isso aqui é objeção. São Tomás responde: a razão tira o seu poder motor da vontade, pois queremos o fim antes de ordenar os meios. Aquela questão que eu falei da finalidade, qual que é a nossa finalidade. Mas para que essa vontade produz a lei, ela precisa ser regulada pela razão. Então uma coisa está absolutamente ligada com a outra. Primeira conclusão, né, da objeção: logo, a lei depende da vontade do soberano e não da razão. Isso é positivismo jurídico. Lei é o que o governante decide. São Tomás responde: a vontade que contradiz a razão não faz lei, faz iniquidade. Portanto, a lei pertence essencialmente à razão. Aquilo que a gente estava falando de lei justa, lei injusta. Tá? Por que isso importa? Aqui vamos nos encaminhando para o final. Uma lei injusta parece que não é lei alguma, né? O que torna a lei boa? Então, as 4 condições: razão, bem comum, promulgação, autoridade legítima. Faltando qualquer uma, a lei é defeituosa. Tá? Quando que a lei é injusta? A lei é injusta quando contraria a lei natural ou a lei divina, e aí ela vai perder força moral, tá? Mas ela pode ter força coercitiva, só que ela não nos obriga na consciência. Ou seja, uma lei injusta, o que é? É aquela lei que contraria o direito natural, que é aquilo que a gente aprende pela razão, iluminado por Deus. A lei injusta contraria o direito natural. Contrariando o direito natural, ela não nos obriga na consciência, mas ela nos obriga no mundo por coerção. Exatamente. Iniquidade? Ela não é considerada uma iniquidade, porque ela é injusta, mas ela não é, ela é contrária à lei natural. Então, ela ainda nos obriga. E ela não é uma iniquidade. A iniquidade vai ser, ou melhor, ela é uma iniquidade, mas a gente precisa seguir. A gente não vai precisar seguir quando ela contrariar a lei divina. Essa é a possibilidade do cristão não seguir uma lei. Tá? Mesmo que ela seja coercitiva, mesmo que ela mande matar, a gente não segue. Por quê? Porque ela é contrária à lei divina. Tá? É como a lei do aborto, né? Exatamente. Pode cometer um aborto na lei, você pode cometer um aborto até 20 semanas. Isso. 18 semanas, uma coisa assim. Exato. Mas para nós está na lei. Está na lei. Uhum. Mas nós não cumprimos. Exato. E é o que a maioria das pessoas diz: não, mas é que isso aí está na lei, então se está na lei está tranquilo, está aí na tua consciência como é que tá. Exato. Né? Tem gente que usa a lei como um paraquedas de fogo para a consciência, né? Tipo um auto-engano, assim. O ponto é muito interessante. Isso aí, muito interessante esse ponto, verdade. O auto-engano, eu não tinha pensado nessa questão. Então aqui é só para ver as palavras organizadas. Quando que a lei é injusta? Quando contraria a lei natural, ela perde força moral. E aí, por ter força coercitiva, ela pode ter força coercitiva, mas não obriga a consciência. O que o cristão deve fazer? É conhecer a diferença entre lei boa e pseudo-lei, obedecer leis justas e recusar cooperação ativa com as injustas. O que importa hoje? Como eu havia falado, nos tempos atuais a gente não pode concordar por simpatia, mas de acordo com
a razão, com a lei natural, que é aquilo que a gente sabe, de acordo também com a luz do Cristo, mas pela razão que nos guia e a luz que nos ilumina, a gente precisa saber o que é certo e o que é errado de acordo com a vida que a gente se dispôs a seguir. E aí a gente vai conseguir diferenciar o que é bom e o que é ruim, e principalmente o que é justificativa e o que não é justificativa. Então acho que é um ponto interessante que chegamos. E aqui nós finalizamos. Próxima aula aqui hierarquia das leis, para a gente, o Galão tinha me falado na aula passada sobre a questão da lei eterna com a lei natural, lei humana, lei positiva, para a gente meio que conseguir elencar e cada vez mais trazendo a consciência para o mundo de hoje, para a gente ir afunilando aquele pensamento de longe lá e trazendo para algo que a gente viva e consiga aplicar nos dias de hoje, para chegar naquela questão ali que é da razão, lei, né, e para chegar na ação, que aí já linka com a questão do próximo curso, que eu acho que uma dúvida que eu tenho. É interessante. Fale. Tu disse que tem 4 coisas que a lei precisa ter para ela ser, vamos dizer, legítima. Que seria a autoridade legítima, ela ser pública. Quais são as outras que eu esqueci? Razão. Tem que ser racional e tem que... Autoridade. Não, autoridade eu falei. Razão, autoridade, bem comum e promulgação. Tá. Supondo que alguma dessas não seja aplicada, por exemplo, a autoridade legítima. Qual que seria o efeito disso na questão da lei? Tipo, o cristão não precisa seguir, tem que seguir... Perfeito. Alguma coisa assim? A gente precisa diferenciar, porque senão não tem sentido nenhum, a lei escrita da lei não escrita, porque existe lei também aquilo que é convencionado, né? Então a gente, quem estiver incumbido de ministrar alguma coisa, sentar nessa mesa, é uma lei entre nós, entendeu? Mas daqui a pouco, se essa lei for determinada por alguém que não vem aqui, essa pessoa pode ser considerado uma autoridade que não tem poder para isso. Então, no mundo do juspositivismo, não teria sentido nenhum. Quando a autoridade não é aquela que eu reconheço, eu não devo seguir. Não, aí não fecha, não faz sentido. Agora, a gente precisa aplicar isso nas convenções sociais que a gente vive no nosso dia a dia, né? E aí a autoridade vai mudar de cada espaço para cada pessoa, né? E aí nesse sentido, quando a gente entra na lei não escrita, é que a gente vê um pouco mais de sentido nisso, porque aí a lei se torna injusta, e a lei injusta eu não preciso seguir na consciência se ela contraria o direito natural, e eu não sigo de maneira nenhuma se ela contraria o direito divino. Tá, ok. Acho que era isso. Alguém de mais alguma coisa? Fala, Galã. Não. Simplesmente. Então é isso. Então tá. Boa noite. É porque isso aí era um exemplo daquela coisa da aula passada antiga, né? Tinha uma lei natural que dizia que o parente tem direito a enterrar o seu ente, né? Importa se o cara é ruim, é bom, né? Se lutou a favor do país ou contra o país, não importa. O parente tem direito, né? E o rei, que era o Menelau, né? Que era o tio da menina, da antiga, disse que não era para ser enterrado, né? Não tinha lei escrita nenhuma, era tudo lei que ele disse, não, eu sou o rei, eu digo que não é para ser enterrado. Ele não tinha autoridade para aquilo ali, né? Porque existe uma lei maior, que uma lei que não é escrita. Exato. Uma lei natural. Exato. Que está acima da lei dele. Por mais que ele fosse rei legítimo. Mas... Sabe que isso aí, salvo engano, foi utilizado também como argumento no tribunal de Nuremberg. Sim. Não existia... Sim, porque o soldado alemão ele chegou e disse assim, não, mas eu estava só cumprindo ordens. Não, mas acima da ordem do teu comandante, que era até legítimo, ele era o comandante.
Mas acima da ordem existia uma outra ordem, que é uma lei que não está escrita, que é não matar. Que é não ir contra os direitos de uma pessoa, o direito da vida, papapá. Não pode exterminar um Isso. povo porque tu quer. Não é porque está escrito, o meu chefe mandou eu fazer isso. Isso aí foi refutado, né? Pesado. Obviamente. Sim, daí isso aí não... Depois eles descobriram todos. Obviamente. Todos Obviamente. eles estavam usando um subterfúgio. Pode encerrar. Tá, fechou. Boa noite. Boa noite. Mas que